Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós necessitamos do Senhor, assim como o Senhor tem sido conosco até aqui, Senhor. Nós precisamos da direção do Senhor, da condução do Senhor. Senhor, que o Senhor nos dê ouvidos de quem quer ouvir, Senhor. Senhor, disponha nosso coração, Senhor Deus, a compreender a Tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, não nos deixe cegos, perdidos, confusos, mas liberta-nos dessa opressão, dessa cegueira, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, gostaria de dar seguimento ao tema que a gente estava na semana passada. E calma, Nazaré. Irmãos, nós estávamos então aqui vendo aquele texto de Coríntios, né? Quando a gente terminou. Me ajuda com os textos. E a gente estava mostrando, né? Essa questão da cruz, que ela é um problema para o judeu e é um problema para o romano. Eles não compreendem a cruz. Ou seja, somente Deus pode revelar seu Filho, e este a quem Ele quiser. Não tem como o mundo compreender o Evangelho. O mundo tentando compreender o Evangelho, ele cria a religião. O mais próximo que o mundo pode fazer é copiar aquele estereótipo. Você vê a realidade, quer ver o negócio? Isso tem muito tempo, isso existe até hoje, mas tem muito tempo. Quando eu estive em Israel, a gente esteve a primeira vez, quando foi aquilo? 97? 6. Então, naquela época, era comum, porque não tinha esse tanto de coisa de satélite que a gente tem hoje, imagem, tempo real, não tinha nada disso. Então, era muito comum você passar e no meio das montanhas, entre as árvores, em vários lugares, ter um tanque de guerra, mas de papelão. Um tanque de guerra de papelão. Aquele tanque de guerra de papelão, ele só engana as vistas, de longe. De longe eu tenho um tanque ali. Então, não vou lá porque ele vai me pegar. Mas o tanque é inofensivo, ele é de papelão. Então, o que eles estavam querendo fazer com aquilo? Simular que o exército estava presente naquele lugar e caso alguém tentasse entrar por ali, seria revidado. Mas era de papelão. Ele não tinha poder de fogo. Ele não podia fazer nada. O máximo que o mundo pode fazer é simular a vida de Cristo. Mas quando se simula a vida de Cristo, você só tem a capa de papelão. Você não tem o poder de fogo. Você não tem a vida de ressurreição. Não tem nada disso. Só tem a aparência. Então, você vê muitas vezes pessoa com aparência de piedade. Mas como diz a Escritura, negando, entretanto, o poder. É a piedade que torna uma pessoa piedosa. É a vida que faz manifestar aquilo ali, que é a piedade. É a vida. Não é eu me vestir parecido com o que eu me torno com aquilo. Quando nós temos a vida num corpo, a vida organiza o corpo. A vida que está pulsando, essa vida organiza o corpo, mantém ele funcionando. Não basta eu pegar e organizar tudo para trazer a vida, não dá, não é assim.
É a vida que organiza, não a organização que traz a vida. Nós somos muito bons, nós humanos, somos muito bons em simular, em fazer parecer que é, quando na verdade aquilo não tem força para nada. Aquilo não tem poder contra o pecado. Tem a aparência. Por isso que Jesus vai chamar ele de sepulcro caiado. Tem a aparência de quem está vivo, mas está morto. Então, o evangelho verdadeiro, ele trabalha por dentro e organiza por fora. Vai se manifestar do lado de fora. Então, não é eu ficar parecido. Antigamente, pensava, você é crente? Então, o crente também tem um kit, né? Tem um kit advogado. Kit advogado é um terno, uma caneta e uma pasta. O cara, opa, ali vai um doutor, mas ele às vezes não sabe nada. Mas ele tem um kit. Então, às vezes, também tem um kit crente. Cabelo cortado baixinho, camisa apertadinha aqui em cima, bem vestidinho, bem completo, e uma Bíblia debaixo do braço. Mas isso aqui pode ser só um estereótipo. Pode não ser a vida que está pulsando. Pode ser só um estereótipo. Então, nós temos que ter cuidado. Não estou dizendo que com isso que o crente tem que ser desleixado. Eu achei interessante, recentemente, eu vi um moço, considerado o brasileiro mais tatuado, né? E um dos mais tatuados no mundo, tatuagem para todo tipo. Interessante, esse rapaz converteu. Você sabe uma das primeiras coisas que ele quis fazer? Arrancar as tatuagens. Interessante. E tem crente fazendo tatuagem. O crente que está ocupado com Deus, ele não tem tempo de pensar em tatuagem, irmão. Me desculpa, mas não tem. A vida é muito mais importante do que essas coisas. Então vamos seguindo nessa mensagem sobre a cruz, que é a cruz de Cristo. Obedecer a Deus, cruz sinônimo de obediência. A cruz de Cristo, ela quebra todo, ela é diferente de tudo que nós conhecemos aqui na terra. A cruz de Cristo é diferente. Por que ela é diferente? Porque a cruz traz o céu para a terra. Entendeu? A cruz traz, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso é a cruz. Ô irmão, eu falei aquele negócio da tatuagem, né? Mas se você veio para o Senhor com tatuagem, vai diante dele, tá? Não fica preocupado com o que eu falei, não. Vamos para Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Versículos, começando do versículo 12. Todos os que querem ostentar-se na carne. Olha que versículo, Paulo falando. Todos que querem ostentar-se na carne, aparecer. Esses vos constrangem a vos circuncidardes. Os que querem que querem ostentar na carne, querem vos circuncidar. Somente para não serem perseguidos por causa de quê? Da cruz de Cristo. Somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. A circuncisão aqui está relacionada com a lei. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar, os judeus, eles conseguem guardar a lei. Não consegue. Não consegue, irmão. Porque teria que obedecer todos os mandamentos, tudo. Não consegue. Antes, querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne, aparecer em cima do outro. Mas longe de mim, olha o Paulo, mas longe de mim, esteja gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se tem um lugar que eu quero me encontrar, é na cruz de Cristo. E na cruz de Cristo cai todas essas coisas de querer aparecer.
some, perde o valor, não faz sentido. Pela qual, na cruz de Cristo, pela qual o mundo, por causa da cruz, está crucificado para mim e eu para o mundo. Por causa da cruz, o que aconteceu na cruz? O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que ele está dizendo? Irmão, o que é cruz? Vem cá, Daniel, por favor. Alexandre, vem cá, Marcinho. É isso aqui, ó. Faz de conta que são os pregos. Segura um do lado, você segura meu pé aqui, Daniel. Então tá bom. Irmão, segura na parede. Isso é cruz. Cruz, faz de conta que os irmãos é prego. Isso é cruz, irmãos. Eu não consigo sair. Eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Eu posso ver lá embaixo, mas eu não consigo beber a água. Eu não consigo fazer nada. Por quê? Estou crucificado. Obrigado, irmão. Pode voltar. Prega aproveitado. Irmãos, estar crucificado quer dizer que não tem como aproveitar. Eu não posso, eu estou preso, eu estou amarrado, eu não tenho como sair. Eu estou crucificado com o mundo. Eu estou crucificado com Cristo. Então o que aconteceu com Cristo? Morreu. Então o que aconteceu, que deve acontecer conosco? Morrer para o mundo. E o mundo, o que ele fez com o mundo? Crucificou ele também. E então você vai aproveitar o que é do mundo se ele está preso? Nada. Então o que Paulo está dizendo? Que a verdadeira circuncisão é isso. Eu não mais me aproprio desse mundo. Eu vivo nele, mas não sou dono dele. O mundo é o contrário. Você vai na praia, você tem que comprar uma casa na praia. Você vai na roça, tem que comprar um sítio. Você vai na lua, tem que comprar um pedaço de terra na lua. É assim. Não é assim? Mas o Senhor está dizendo que nós temos que aprender a ter contentamento. Vai lá, desfruta e volta sem ser dono. Irmão, não estou falando nada contra comprar nada. Às vezes eu falo os trem aqui e fica soando meio estranho. Mas não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é nosso, o querer nosso de querer pegar, sabe? É isso que eu estou dizendo. A gente querer se assenhorar, porque é isso que o mundo fala. O mundo fala que quanto mais você estiver, mais você é o cara. Estava vendo, disse que o Neymar que comprou agora o 107º imóvel dele. Uma fortuna, né? Ele não, você está entendendo? Mas no mundo é isso, é ter, comprar. Aí Jesus falou, olha, de que vale você ter tudo, ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando é de não ser mais atraído por esse mundo. Então, para não ser mais atraído por esse mundo, tem que ter alguma coisa que neutraliza isso. E o que é que neutraliza isso? A vida de Cristo. Quando nós vamos nos aproximando de Cristo e vamos nos envolvendo com Cristo e sua obra, irmãos, o mundo vai perdendo significado. O mundo vai perdendo significado. Não tem mais interesse. É igual pirulito para velho. Criança ama pirulito, mas o velho não tem graça de pegar um pirulito, ficar chupando pirulito e acabou a graça. De vez em quando você até chupa um pirulito, mas não tem mais graça. Um chiclete para criança é maravilhoso. A gente cresce, perde meia graça do chiclete. Tudo na sua época, tudo. Paulo diz, quando eu era menino, gostava das coisas de menino. Mas as coisas vão passando. O crente tem que ficar livre para voar. Não pode ter raiz na terra. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Mas o que é importante? Mas o ser nova criatura. Esse é que é o importante, é o ser nova criatura. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Paulo é muito corajoso falar um trem desse, mas deixa quieto. Mas ele está falando aqui
Paulo encabeçado por Cristo. Então, é Cristo manifestado. 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que se dizem irmãos, mas que eles são inimigos da cruz de Cristo. Tem um evangelho sendo pregado por aí, ele é inimigo da cruz de Cristo. Ele é um evangelho que diz que você tem que conquistar a terra, e isso não está na Bíblia. O Senhor nos chamou para o seu reino. Ele nos chamou agora para conquistar o céu. Ele fala assim: ajuntai tesouro, onde nem a traça, nem o ferrugem corrói. É lá que ele mandou investir. Isso não quer dizer que você não possa ter nada aqui na terra, não é isso. O que ele está dizendo é, você pode ter as coisas aqui na terra, mas isso não pode te prender, te dominar, fazer você um servo, um escravo. Isso não pode acontecer, que você tem que ser livre. Ter como se não tem, possuir como se não fosse dono. É isso que ele está dizendo. Mas, quando nós vamos nos apegando, nos vamos criando garra, raiz, irmão, a gente não quer mais sair. Eis a razão porque a Bíblia fala do povo de Deus, que é um povo que habitava em quê? Em tenda. Por qual a razão? A tenda dá uma conotação de peregrino, de alguém que está em constante mudança. Está se dirigindo para um determinado lugar. Essa é uma figura bíblica. São inimigos da cruz de Cristo. Então, irmão, foge desse evangelho que está querendo te enfiar nessa terra. Evangelho de prosperidade, evangelho de não sei o quê. Irmão, foge. Foge. Irmãos, o verdadeiro evangelho é seguir a vontade de Deus, obedecer a Deus. Você pode prosperar aqui nessa terra? Problema nenhum. O que você não pode é amar as riquezas. Se amou a riqueza, aí é um problema. Mas uma coisa te falta, disse Jesus àquele jovem. Vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. Por que Jesus falou isso com ele? Porque o coração dele estava travado nos patrimônios. Zaqueu, ó Senhor, e tem gente que acha que Zaqueu é ladrão. Eu particularmente não acho. Aonde que um ladrão tem coragem de falar o que o Zaqueu falou? Se ele está falando diante de Deus. Se eu roubei, se eu defraudei, irmão, ele está falando diante de Jesus, ele não está mentindo. Se isso aconteceu, o que ele falou? Depois dele dizer que dava metade do que ele tinha para os pobres, ele fala, eu dou 4 vezes mais. Então ele não teria nem patrimônio para devolver. Ele não teria nem patrimônio para devolver. Aí Jesus falou o quê? Que ele viu que o Zaqueu estava desprendido. Ele entendeu o evangelho. Falou, opa, hoje veio salvação a essa casa. Esse homem está livre. Você sabe que a Bíblia compara as riquezas, mamon, e ele fala, não podeis servir a Deus e as riquezas. Olha, é o principado, olha o poder. Então, quando o Zaqueu faz aquilo, o Senhor falou, olha aqui, hoje veio salvação nessa casa. Esse também é filho de Abraão. Eu não estou dizendo que o evangelho é que você sair vendendo tudo. Não, irmão, só se Deus falar com o seu coração. Mas não é isso que a Bíblia ensina. São inimigos da cruz de Cristo. Versículo 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia. Visto que só se preocupa com coisas... Vai lá de novo. Coisas... Isso. O mundo preocupa com coisas terrenas. A igreja não. Jesus falou, quem anda preocupando com comer, beber e vestir é o mundo. Isso é uma advertência para nós. Que tantas as vezes nos vemos preocupados com essas coisas. Mas o Senhor falou assim, pequeno rebanho, eu cuido de vocês. Eu cuido de vocês. Deus não tem compromisso, irmão, é com luxo.
O pão de cada dia ele falou que vai dar. A roupa ele falou que vai dar. Você dormir, para tudo. Ele falou que tem compromisso com isso. Versículo 20. Pois a nossa pátria, olha o contraponto com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa pátria está no céu, não ande preocupado com as coisas terrenas. E a cruz é o elemento que Deus vai usar para nos libertar disso. É a cruz. O qual, Jesus, quando voltar, qual transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo aqui, para ser igual ao corpo da sua glória. Aquele corpo que Jesus apareceu depois de ressuscitado. Segundo a eficácia do poder que ele tem, de subordinar a si todas as coisas. Jesus vai fazer isso, irmão. Mas como é que você quer chegar do outro lado? Mais parecido com Cristo, mais ou menos, ou mais distante? Alguns, a Bíblia fala que foi salvo como fogo. Só ficou, eu aceito Jesus como Salvador. Outros não. Outros andaram. Outros negaram a sua vida da alma. Outros caminharam muito mais. Pelo nome do Senhor. Aí Paulo vai dizer que até as estrelas, são estrelas, não são? As estrelas. Mas elas têm diferença de tamanho, diferença de glória. Uma é pequena, outra é mais ou menos, outra é grandona. Tem umas que você mal dá para ver, você tem que botar o binóculo mesmo para olhar. Binóculo, como é que é? Telescópio. Sou das antigas aí. Eu ainda chamo foto de retrato. Irmãos, olha o sol, olha o tamanho do sol, olha o tamanho da lua. É isso que o Senhor está dizendo, olha, quanto mais de Cristo, mais glória de Cristo. Mas não é para você, é para Ele. Mas a Bíblia diz que uns vão ser salvos pelo fogo, como pelo fogo. O crente defumado, ele vai chegar fedendo fogo, sapecado. Só ficou a conversão, porque ele foi um crente rebelde. 1 Pedro 2, 23. Pois ele, quando ultrajado, o que ele fazia? Não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ele se entregava àquele que julga retamente. Nós, Melk, Deus está vendo. Deus está vendo. A gente está falando assim, desce fogo do céu, queima ele. Mas ele se entregava àquele que julga retamente. Aquilo era como que uma oferta ao Senhor. Ele que estava se oferecendo. A gente não. A gente comia o evangelho da gente. Lembra de Romanos? Quem tentará contra acusação contra os eleitos? Deus é Deus que os justifica? Pois é. Deus é fogo abrasador. Fique esperto, sua batata está assando. A gente é desse jeito. Aquele amor, irmão, o que é Deus, Ele quer que nós sejamos também. Como Deus reagiu, Ele quer que nós reajamos também. Como Cristo fez, Ele quer que a gente faça. É a mesma vida. Não é para ser diferente. O padrão é o celestial. É o mesmo. Mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Ele carregou. Ele falou, foi assim, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Falou para João e para o irmão dele, vocês não sabem de que espírito vocês são. Para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Esse versículo que ele vai falar aqui agora, Pedro vai falar, que está lá em Isaías, é o mesmo que vai ser falado em Mateus.
Então, esse versículo que foi falado em Isaías, ele tem duas conotações. Ele tanto tem a cura verdadeira, verdadeira que eu digo assim, a cura do corpo, como tem a cura do espírito. Pedro está aplicando o versículo à cura do espírito, livre do pecado. Então, o que ele diz? Versículo 24. Por suas chagas fostes sarado. Por suas chagas foste sarado. Pela morte de Cristo na cruz, nós ficamos livres do poder do pecado. Fomos redimidos. Lá em Mateus vai falar que todos os doentes foram levados a ele curou a todos. Mas ele está aplicando esse versículo aqui nesse significado. Porque estáveis desgarrados como ovelha, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Ele é o pastor e bispo da nossa alma, ou seja, a nossa alma agora ela não vai fazer, ela não vai aprontar, não vai sair fazendo o que ela quer. Não, ela tem que aprender o caminho da obediência. E isso, o tutor disso aqui é a cruz. Eu não vou fazer, sabe por que eu não vou fazer? Por causa do Senhor. Não vale a pena eu sujar o meu testemunho com o Senhor. Sabe, o Senhor me comprou, essas coisas não me pertencem mais. Não faço mais isso. Hebreus 12, versículo 2. Olhando, isso é o como, né? Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, de ter muitos filhos na glória, de resgatar, de salvar, essa era a alegria do Senhor. Em troca dessa alegria que estava proposta, o que ele fez? Suportou a cruz. Ele soa a gota de sangue, irmão. Quando ele descobre que é a vontade do Pai, ele vai para a cruz e acabou. Não é que não doeu, não é que ele não sofreu, tudo isso aconteceu. Mas agora ele está entendendo que é a vontade do Pai. A morte. Nós muitas vezes achamos que o pneu furar não é a vontade de Deus. Irmão, não é isso. A vontade de Deus não quer dizer que é que tudo vai bem para nós, do jeito que a gente quer. Nós achamos que se tudo for certinho, a porta abriu, não sei o que lá, e tal, a vontade de Deus. Não, irmão. Isso às vezes pode ser coisa de gente independente. A vontade de Deus, muitas vezes, vai ser uma porta fechada, vai ser um carro batido, vai ser uma doença, vai ser uma morte. Deus falou para o Josias, você vai morrer. Vai matar. Não foi isso que o bisavô dele falou? Me dá mais 15 anos, né? Ganhou 15, né? Ele pediu lá, ganhou mais 15. Senhor, o coração de Deus era, eu não quero que o meu servo passe pelas coisas que vão acontecer. Quero tirá-lo antes, quero livrá-lo dele sofrer. Não, a gente acha que é desgraça. Nós temos que aprender a conhecer a vontade de Deus segundo o padrão celestial, não segundo a terra. Segundo a terra é o Salmo, como é que é o Salmo? É o Salmo 73, que fala que as bochechas dos filhos dos ímpios lá, tudo brilhando, não é? Rosada, parece menino de iogurte, né? Mas o Senhor está dizendo, aí ele fala assim, até que eu contemplei o Senhor. Aí acabou esse negócio de ficar medindo a minha vida com a vida do mundo. Aí eu fiquei tranquilo, aí eu descansei. Porque nós começamos a medir e achar que o outro tem mais, que não sei o que lá, que eu também preciso. Aí começa a fazer jejum para conquistar as coisas, para não sei o que, eu vou lutar com Deus, vou não sei o que lá. Luta com Deus mesmo, irmão, mas para Ele tirar da gente a nossa carnalidade. É isso que precisa sair, a nossa carnalidade. Nós somos chamados, nós somos comprados e chamados para ser cidadãos celestial. Nós não fomos chamados para poder chegar num lugar e o pessoal fala assim, chegou o fulano, terrível. Chegou o fulano, que testemunho mau que dá aquela pessoa. Não é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para, chegou o fulano. É diferente. Ora, irmão, intercede por nós aqui, traz a bênção.
Levanta as mãos e opera a salvação, Senhor. É para isso que nós somos chamados. É para manifestar Cristo na terra. A igreja é a extensão. Cristo cabeça, nós o seu corpo. O que o cabeça manda, o corpo faz. Para isso nós somos chamados. O crente não é chamado para ser uma pessoa de mau testemunho. Vai comprar um negócio, o cara tem que assinar tudo, botar tudo lá para ver se paga. Que tem medo do cara dar calote. Sabe, o testemunho em todas as áreas falando é terrível. E depois fala, eu sou crente, você tem que ter vergonha. De que céu você veio? Ou eu? De que céu? Quem te desceu? O de cima, onde Deus habita, não é assim. Deus é puro, santo, perfeito. E tudo mais que vocês conhecem das virtudes de Deus. Nós somos chamados para manifestar esse céu na terra. Não outra coisa. Então, quando outra coisa é manifestada, não é o céu. E aqui vai uma coisa. Ontem eu estava no grupo, não acabei não, tem mais outras folhas. Já que eu ganhei um bônus de hoje, eu botei outros versículos aqui. Imagina o nosso padrão de ser humano normal. Então você constrói uma casa para você. Você constrói uma casa bonitinha, né? Arrumadinha, piso bonito, banheiro bacaninha, para você ter prazer em chegar e descansar, refrescar. Não é assim? Agora, imagina que alguém te dá uma casa. Olha, tem uma casa para te dar. E o que ele te apresenta? Um chiqueiro. Você tem certeza que isso aqui é a casa que você falou? É. Só esqueceu de falar que era a casa do porco, né? Casa do porco. Um cidadão, um homem, com dignidade de homem que ele tem, não vai morar dentro do chiqueiro. Você vai perguntar para o porco fala assim, rapaz, olha aqui, eu fiz até uma piscina de lama aqui para a gente tirar o calor do corpo a hora que estiver bem quente. Porque o porco, você sabe, o porco não transpira, né? O porco não transpira. Então, quando você vê um porco com a boca aberta, ele está tentando esfriar o corpo. Está tentando esfriar o corpo. Então, ele precisa da lama, daquele negócio, para resfriar o corpo dele. Mas nós não somos assim, nós transpiramos. Então, a piscina do porco não me serve. Aí o porco quer que eu como igual ele, lá na cocheira. Não vai dar certo. Opa, tem um melhor aqui. Vou lá no curral. Olha aqui, você vai morar aqui no curral. Não dá certo morar no curral. Eu preciso de uma casa. Então tá bom. Deus falou assim, que casa vocês vão me edificar? A casa que vocês foram me edificar, se fosse Deus falando, ia ser semelhante a um chiqueiro, ia ser semelhante a um curral, um galinheiro. Mas não é uma casa para eu morar. Por isso, irmãos, que Deus diz que se alguém destruir o santuário de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Porque ele não se vê naquela casa. Aquela casa não é dele. É outra coisa. E nós queremos que Deus habite em nós, nós queremos que Deus ande conosco, nós queremos tudo isso andando como terrenos e não como celestiais. Não tem jeito. Deus é celestial e a casa dele é lá em cima no céu, é aquela casa, aquilo é o céu, é o padrão de Deus, top. Aí nós pegamos, fazemos um chiqueiro, queremos que Deus more dentro dele. Não vai dar, irmão. Como é que nós fazemos chiqueiro? Sendo terreno e não sendo celestial. Quando eu sou terreno, quando eu gosto das coisas da terra, eu estou dizendo para Deus, olha, eu tenho um universo de pecado aqui que o senhor pode morar aqui dentro. E Deus falou, não posso. Não posso. E nós achamos que não é bem assim. Nós somos inclusivos. Inclusivo de quem, irmão? Só se for de Cristo. O resto não pode ser inclusivo. Por quê? Porque é diferente de Cristo. A igreja é a extensão do cabeça. Então, nada mais nem menos do que a vida de Cristo pode ser o seu corpo. Os crentes, nós, a igreja, os discípulos de Jesus, temos que ser iguais a Ele. Nós não podemos ser diferentes. O padrão é o mesmo. Deus não afrouxou o padrão
Deus não baixou o padrão. Se nós temos inimigos, a Bíblia fala, vai lá e conserta. Conserta. Porque Deus não tinha inimigo. Deus pregava ele vinha e pregava para todo mundo. Jesus ia lá, pregava. Ele fala da paz, ele fala do amor. A característica do reino de Deus, quer ver? Em Pentecostes, os caras falavam tanto de língua, não era? Mas a igreja entendia a todos. E quando a igreja falava, todos entendiam. Esse é o padrão de Deus. Qual que é o padrão do mundo? Babel. Um fala, outro não entende, o outro também não entende, e outro responde, ninguém entende. Confusão. Essa é a diferença da igreja e do mundo. No que depender de vós, ele fala para ter o quê? Paz com todos. Aí nós não conseguimos ter paz com todos. Aí a Bíblia fala, sabe o que a Bíblia fala? Deus diz, através da palavra dele, não vou escutar a sua oração. Não vou escutar a sua oração. Por que eu não vou escutar? Que você colocou um pecado entre nós e eu não posso te escutar. E não é da minha parte, porque da minha parte eu botei o sangue. É da sua parte que não quer o perdão. Não quer dar o perdão. Irmãos, é assim. Quer ver um negócio? Deixa eu pegar um. Cadê a Dilson? Dilson está aqui não? Cá. Cá, Everaldo. Everaldo é mais parecido comigo. Vem cá, Everaldo. Parece ou não parece irmão gêmeo? Só que agora eu estou cabeludo, ele não. Irmãos, imagina uma coisa. Você viu? Se fosse boi, era uma canga perfeita. Bota sua mão no meu ombro aqui. Isso aqui é uma canga. Então os irmãos entendam. Aqui é uma canga. Tá, Tony? Aqui é uma canga. Qual que é o objetivo da canga? É que os dois arranquem junto, que os dois virem junto, que os dois façam o mesmo serviço junto. Esse é o objetivo da canga. E o Senhor diz para nós que Ele preparou uma canga para nós, para nos ajudar na caminhada. Entendeu? Então o Senhor disse assim, vem cá, Everaldo, aí. Vamos dar o primeiro passo. Ele fala, quando eu arrancar, você arranca comigo. Nós não estamos bom ainda não arrancou, bom de novo. Direita ou esquerda? Aí você repete a mesma história que você não perdoou e volta de novo. Vamos de novo, bora. Ah, agora ficou bom. Entendeu? A gente começa, o boi que está do lado de Jesus vai começar a aprender a andar com ele. Vamos para trás? Vamos para frente. Ah, você está aprendendo. Está vendo como é que é fácil? Agora vamos dar uma volta. Você fica quietinho e aí eu vou virando para cá. Aí nós vamos. Aí arranca de novo. Irmãos, a canga não é brinquedo. Mas chega um momento que o boi aprende tanto que o vaqueiro, ele só aponta a vara e o boi obedece. Ele é guiado. Senta lá, Everaldo. Obrigado, irmão. Irmãos, olha o que Jesus falou aqui. Preste atenção em Mateus 11, versículo 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, irmãos, esse mundo, ele traz um peso. Esse mundo traz um desgaste que fica pesado. Aí Jesus, a primeira coisa que ele fala assim, vinde a mim, eu vou tirar o seu fardo. Depois ele diz, versículo 29, eu li o 28 primeiro, né? 29, ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, entra comigo debaixo da canga, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Ele é o boi manso, ele é o boi que foi até a cruz em obediência ao Pai. Ele fala, aprenda de mim, que sou manso. Ele fala que tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É para andar junto, aprendendo com ele como ele é. Porque
eu sou manso e humilde de coração. Essa é a qualidade do Senhor. Manso e humilde de coração. Então Ele quer que a gente seja o quê? Manso e humilde de coração, como Ele é. É a mesma vida. E acharei descanso para a vossa alma que está cansada, que está agitada, que está inquieta, que está em ansiedade, que está depressiva, que está deprimida. Essa alma encontra em Jesus descanso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É para esse lugar que o Senhor nos chamou. Eu reparei uma coisa na minha avó. Vovó, ela tomava um tanto de remédio. Mas aí ela conheceu aquele alemão, né? O Alzheimer. Rapaz, vovó já não tomava mais nenhum remédio. Sabe por quê? Que a mente dela estava descansada com respeito às coisas desse mundo. Ela não estava mais agitada com nada. Ela não estava preocupando se tinha comida, se não tinha comida, se tinha que tomar banho, não tinha. Ela relaxou tranquila. A doença apagou a mente dela. Então não tinha mais remédio de pressão, não tinha mais nada. A vovó ficou tranquila. Ela morreu em 15 dias mais ou menos. Foi, mãe? Quando descobriu que ela tinha um câncer. Aí quando descobriu, foi menos de 15 dias. Aí morreu. Irmãos, as nossas agitações rebentam com o nosso corpo, acaba com a gente. Nós não podemos com esse peso. Esse peso não é para nós. Nós não fomos chamados para isso. Filipenses 4:3 diz assim: a ti, fiel companheiro de quê? Hein? Companheiro de jugo. A ti, fiel companheiro de jugo, ou seja, olha, é meu companheiro no discipulado, é companheiro de andar junto, obedecendo a Deus. A ti, fiel companheiro de jugo. Ali tirou o jugo ali, essa versão aí. Mas pega a outra versão, vai ver, a ti, fiel companheiro de jugo. Também peço que as auxilie, duas irmãs que estavam brigando. Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus. Outros companheiros de jugo, outros discípulos, outros filhos do mesmo Deus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Entendeu? Alegrai-vos sempre no Senhor. Isso aqui que eu vou ler para os irmãos, presta atenção. Deixa eu ver como é que eu vou explicar isso aqui. Jesus, nós lemos aqui há pouco, que ele falou assim, quando ele ultrajado, não revidava, não é isso? Ele não retribuía mal por mal, muito pelo contrário, ele manifestava a vida de Deus, manifestava o bem. Nesse padrão de Deus, nesse padrão de Cristo, Ele quer que a gente aprenda a fazer agora, porque nós estamos contaminados com essa terra. E o Senhor falou assim, olha, o jugo, depois da cruz, o jugo, agora vai te ensinar a andar como um verdadeiro cristão. O jugo vai ser uma ferramenta adestradora para você aprender a ser um animal mansinho. Entendeu? Então ele diz assim, ó, sobre esses irmãos, versículo 4. Ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Crente tem uma marca. Ele não é palhaço, mas ele é uma pessoa feliz. Porque a felicidade dele está plantada no céu. Ela é interior. Então, quando você vê uma pessoa emburrada, mas sempre emburrada. Prisão. Que prisão. Eu conheci vou contar a história, já conheci vários emburrados, né? Mas essa pessoa, ela trabalhava com Marta numa empresa.
Mas essa menina, lembrei de outra, mesma coisa. Ela andava sempre com a cara ruim, chorando, deprimida. Nós fomos orar por ela. Ela foi nos visitar. E a gente foi orar por ela. No que a gente começou a orar, ela gritou. Não foi isso? E aí, sabe o que ela descreveu para nós que aconteceu com ela? Ela disse que sentia que tinha umas garras como que presa aqui nela. E à medida que a gente orava, ela sentia que essas garras iam se soltando. Essa menina se converteu. Você tem que ver que pessoa que mudou. Transformarei essa tristeza em regozijo. Foi isso que aconteceu com a Aline. Então, irmãos, o crente tem essa marca, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O crente não é para ser... Ele tem que ter contentamento, ele tem que ter felicidade. Porque o Deus dele é completo, ele não tem faltando nada. Seguindo. Versículo qual foi? Alegrai-vos, versículo 5. Versículo 5 do Filipenses 4. Moderação, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O crente é uma pessoa moderada. Isso ele aprende no jugo. Aprender a ser moderado. Perto está o Senhor. Seja moderado. Olha o que você fala. Por tuas palavras será julgado. Eu já dei um conselho errado para uma pessoa. Não foi errado, eu deixei de dar o certo. Fiz assim, E depois ela falou assim, por que você falou daquele jeito e não me falou certo? Aí eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de dar um conselho. Né? Se a pessoa chegou procurando um conselho, é porque ela acredita que você vai poder ajudar. Então, pensa bem. Versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Irmão, é difícil para nós. Mas o Senhor fala que o crente tem que aprender isso. Não andar ansioso. Porque vai adiantar alguma coisa a ansiedade da gente? A não ser trazer briga? Ansiedade não é característica, não é fruto do espírito. É coisa do terreno. Ansiedade não é marca de crente. Aqui, estou vendo um ansioso ali. Como o B falando, né? O B falou que o Fred, vou contar, tá, B? B falou assim, o Fred não é ansioso, não. Assim, se marcar a reunião para amanhã, 9 horas da manhã, ele chega um dia antes. Aí, mas isso é a gente. Mas a Bíblia nos instrui, não seja ansioso. Porque não vai adiantar. Tem que ser, tipo assim, mais ou menos igual o mineirinho. Não perde o trem, né? Mas não precisa chegar na véspera. Irmãos, a ansiedade tem matado muita gente. Sabe? Muita gente, por causa da ansiedade. Antecipar a vida. Não é para antecipar a vida. Não vai adiantar. Basta cada dia o seu mal. Em tudo, porém, olha aqui o contraposto do andar ansioso. Seja conhecido diante de Deus as vossas petições. Em vez de ansiedade, conta para Deus. Senhor, eu estou com vontade disso, estou com vontade daquilo. De repente, no que a gente está conversando com Deus, Deus fala assim, depois. Já estou mandando. Já bateram na porta. Ou não vou te dar. Ponto. Mas a ansiedade não é marca de cristão. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Com ações de graça. Morreu. Dificilmente a gente fala assim, graças a Deus. A gente só se for curado que é graças a Deus. Se acontecer algo daquilo que a gente não está esperando, não é graças a Deus. Em tudo é para ser recebido com ações de graça. De comida a tudo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o quê? O vosso coração. A ansiedade, quando ela é colocada diante de Deus e Deus trata, ele diz que a paz de Deus vai guardar os nossos corações.
e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha aqui o segredo do sucesso. Colocar diante de Deus é o desafio para ser curado. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha aqui, ó, coisas para nós, bacana para a gente aprender que é para andar no jugo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, que não vou provocar nos outros nada, não vou desonrar ninguém, tudo que é respeitável. Tudo que é justo desse mundo aqui é correto. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso é na canga, isso é no jugo, isso é aprender com Cristo. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isto praticai. Isto praticai. Isso praticai. Irmão, isso não é igual passe de mágica. Aconteceu, não. Isso foi no nosso espírito, quando a gente era um pecador e aceitamos Jesus, foi como que num passe de mágica. Ele trocou, mas agora ele nos chamou para a caminhada com ele. Agora nós temos que fazer algumas coisas. E no jugo, eu e você, nós vamos ter que aprender essas coisas. A guardar a mente. Romanos 12, a partir do versículo 1, 1 a 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. Olha aqui, irmão. Presta atenção. O que se faz no sacrifício lá no Velho Testamento? Desquarteja ele, tira as partes, separa, bota sobre a lenha, bota fogo, e o que sobra do sacrifício? Cinza. Ele morreu. Cinza. Voltemos para o texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, cada um de vocês como vocês são. Como? Como sacrifício vivo. Ele está dizendo que nós temos que nos oferecer a Deus para morrer. Já estou crucificado com Cristo. É isso que ele está dizendo. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional, irmão, ele não está falando disso aqui, não. Ele não está falando disso aqui, não. Ele está falando do nosso dia a dia. Como que você vai viver o seu dia a dia? Como é que o culto que você oferece a Deus na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, como é o culto que você apresenta a Deus? Ele está dizendo que tem que ser como um sacrifício vivo, levando no meu corpo o morrer de Cristo. Isso é o culto racional. É aquele que morre para que Cristo manifeste a sua vida. Versículo 2. E não vos conformeis com esse século. Olha aqui, ele está dizendo, não seja igual a esse mundo. Não seja conforme o padrão da terra. Ele está dizendo, não faça isso é loucura. Por que é loucura? Porque é uma afronta para Deus. Jesus falou assim, eis que aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Então isso aqui tudo hoje é uma afronta, isso fede, é um lixão, vai passar pelo fogo, vai ser queimado para ser purificado. Então ele está dizendo aqui, ó, não vos conformeis com este século, com esse mundo. Não conformeis em, sendo crentes, viver como terrenos. É isso que ele está dizendo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Começa aqui. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Começa a pensar diferente. Começa a ver as pessoas diferente. Começa a ter atitudes diferentes. Aí, se você sofrer alguma afronta, irmão, aí tem galardão. Porque você está representando a Cristo. Se aconteceu alguma coisa por causa do Evangelho, o Senhor está falando, bom servo, bom e fiel. Estou contigo. Aguenta a bucha.
para que transformais pela renovação da vossa mente. Para quê? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A cruz operou. Fazendo essas coisas, a cruz opera. Porque a cruz é uma escolha da vontade de Deus ou não. Então, quando nós começamos a trilhar esse caminho do jugo, renovando a mente, nós vamos experimentar confrontos. E nesses confrontos nós vamos ter que escolher: obedeço a Deus ou não? Perco ou não? Te pediu a capa, dá também a túnica. Pediu para andar 1 milha, vai 2. É disso que ele está falando. É disso que ele está falando. Toma a cruz, que é a vontade de Deus, e siga. Mas obedece a Deus. Siga. Não murmura. Não siga apedrejando. Não siga murmurando. Não. Senão você volta para o mesmo lugar para passar de novo, para aprender. Porque o Senhor é assim, Ele não perde a esperança, não. Ele continua com a gente. A gente, quando deixa, a gente sai praguejando, né? Sai praguejando. Ele falou, não vai praguejando. Por isso que ele disse, se bateu no lado da cara, dá o outro. É por isso, não é para praguejar, é para você agir como um morto para esse mundo. É isso que ele está dizendo. Por causa de Cristo. Não é por causa da sua reputação, da minha reputação. É por causa de Cristo, do Evangelho. 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, olha aqui, que não pense de si mesmo além do que convém. É o que mais fazemos no dia a dia, é pensar além do que convém. Alguém passa, não olhou para a gente, está com problema comigo, também, começa a murmurar. O outro nem viu a gente. Não pensa além do que convém. O outro pegou, passou por você, estendeu a mão para um aqui, não botou na outra. Olha lá, não, também, eu sou um coitado aqui também, todo mundo me rejeita, eu sou não sei o quê. Blá, 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 blá. Irmão, para de pensar além do que convém. Entendeu? Essa semana eu estava vendo aí, porque uma pessoa falou que a outra, que era diz que é mulher trans, né? Mulher trans é homem que diz que é mulher. Aí ele falou assim, você biologicamente é homem. Ela ficou com raiva, se sentiu ofendida. Porque falou que biologicamente ela é homem, ela ficou ofendida. Entendeu? Estamos nesse padrão. Você vai, qual o padrão que a gente vai seguir? O do céu ou da terra? Não penseis além do que convém. Ô, gente, eu li. Espera aí, está certo, é isso mesmo. Antes, pense com moderação. Seja moderado. Gente, talvez o que o Tony falou, não era isso que ele queria falar. Deixa para lá, não esquenta não. Outra hora eu converso com ele, tranquilo. Não pense além do que convém, pense com moderação. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 9, versículo 9. O amor, como que deve ser o amor? Sem hipocrisia. Dá um tapa de luva nele. Não tem nada de dar tapa de luva não, irmão. É tratar sem hipocrisia. Detestai o mal. Detestai o mal. Tem gente, aquele jornal do meio-dia, né? Que só tem sangue. Irmão, para, aquilo faz mal. Fica vendo esses trem não, isso faz mal. Apegando-vos ao bem. 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ele está dizendo que nós temos que amar como Deus nos amou, nós temos que fazer esse esforço. Não, eu vou te falar uma coisa, aquele ali eu até amo, mas aquela ali eu não consigo. Irmão, ele mandou amar a todos, Jesus morreu por todos, por amor. Não é para alguns, é para todos. No zelo, não sejais remisso. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Gente, Deus está cuidando, Ele não está vendo? Ele está. Na oração, perseverantes.
compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. Deus é hospitaleiro, Deus quer todo mundo na casa dele. Na casa de meu pai há muitas moradas. Claro que tem gente que Deus é um construtor, está fazendo um condomínio lá, não é isso. Não é isso. Vós sois templo. Vai vendo as dicas na Bíblia. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se eu não for, não vai ficar pronto. Então eu vou preparar-vos lugar. Ele está dizendo, Deus é hospitaleiro. O crente tem que ser hospitaleiro. É marca do cristão. Não, arrumei minha casa agora, ninguém mais bota o pé aqui para dentro. Irmão, essa casa, esse carro, tem um irmão virou para mim assim, fala para ele ali, assim, eu vou comer um biscoito dentro do seu carro. O irmão parou, eu te levo num restaurante, mas no meu carro você não come um biscoito. Irmão, teve um outro irmão que bateu no carro do outro, né? Um irmão bateu no carro do ímpio. E aí o cara saiu de lá dentro gritando. Esse irmão é diferenciado, assim, tem um padrão dele, né? Sabe o que ele fez? Ele ajoelhou, botou a mão para cima e falou, Senhor, me perdoa porque eu machuquei o ídolo desse homem. Esse irmão é assim. Irmão, as nossas coisas não é para ser nossos ídolos. Não é para ser nossos ídolos. Qual versículo? 13. Compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis, porque a gente amaldiçoa. Você vai ver. A mão de Deus está... Eu sou servo. Deus está vendo. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso aqui é um dos versículos mais difíceis. Chorar com os que choram é fácil, irmão. Mas alegrar com o outro, com uma coisa boa, aquilo dá na gente um sentimento tão ruim de fiquei para trás, sabe? Mas o Senhor está dizendo assim, alegra com o que se alegra. Chora com o que chora, mas alegra com o que se alegra. Seu irmão conquistou. Né? Tendem o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sedes sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Esforçai-vos. É um negócio que está na mão da gente, para fazer o bem. Se possível, quanto a depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Deixa a ira ir embora. Deixa a ira ir embora. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Mas não é com aquele negócio de veneno de rato, não. É dar comida boa. Né? Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isto, olha aqui, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Mas isso é Deus. Não é fazer para que isso aconteça. Deixa por conta de Deus. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. De fato, 1 Timóteo 6,6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas. Querer ficar rico é um problema. O mundo está dando cursinho de como ficar rico. Cuidado, irmão. Deus não está dando esses cursinhos, não. Os quais afogam os homens em ruína e perdição. Porque o amor e o dinheiro é a raiz de todos os males. O Senhor não está mandando a gente sair correndo atrás de riqueza. Não é esse o padrão. O nosso padrão é santo, é ser igual a Deus. Não é ser igual ao mundo. No mundo é riqueza. No de Deus é ser santo. Você vai trabalhar com as suas mãos, para ter com o que comer, com o que ajudar os outros. Entendeu? Por que os crentes não devem ficar, irmão, por que os crentes não devem ficar jogando em loteria, nesses trem? Por quê? Porque nosso serviço, o Senhor falou, do suor do teu rosto você comerá seu alimento. Não é para ficar em jogatina, não. Entendeu? Mas nós vamos fazer só uma rifa. Rifa para quê, irmão? A Bíblia fala que quer fazer a rifa e manda você orar, pedir a Deus, apresenta a súplica diante de Deus. Deus é quem vai suprir.
A rifa é outro argumento da terra. O do céu é: seja conhecido diante de Deus as vossas necessidades, com oração, com súplica. Então nós temos que tirar um tanto de coisa que é dessa terra e que nós achamos que não tem nada a ver. Nós não fomos chamados para isso. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, falando sobre o dinheiro. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Seja crente de verdade, um discípulo de Deus. É isso que ele está dizendo. Toma posse da vida eterna, cristão. Toma posse da vida eterna. Faz descer o céu na sua vida. Não é puxar a terra, não. É descer o céu. Nós somos cidadãos celestiais, para a qual também fosse chamado. Nós somos chamados para ser cidadãos eternos. E de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante a Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato fez a boa confissão, não negou, que guardes o mandato imaculado. O seu chamado, irmão, o meu chamado, tem que ser guardado imaculado, tem que ser santo, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda, irmão, falta pouco, vale a pena ser crente. Esse é o nosso chamado. É para isso que estamos indo para o céu. Estamos no estágio aqui, estágio de aprender. Tiago 1,19, sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. O mundo inverte, ira rápido e vai, se der eu faço a paz depois. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus, portanto, despojai é tirar fora a roupa, tira fora, despojai de toda a impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ela é poderosa, mas tem que dar os passos, tem que estar debaixo do jugo, não pode fugir do jugo, tem que querer andar no jugo com o Senhor. O jugo é suave, o fardo é leve, mas tem que andar, não pode sair. O jugo, é ou não é, Tony? É 2 varetinhas. O boi quebra aquilo se ele virar o pescoço direito. É 2 varetinhas. Não fuja do jugo, irmão. É para obediência. O jugo é para a gente obediente. Tornai-vos, pois, praticante. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte. Irmão, bota em prática a palavra de Deus. Põe em prática no dia a dia. Senão, ele está dizendo... Se a gente for só ouvinte, ele diz assim, ó, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Presta atenção. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, o que acontece com aquele que ouve, mas não pratica? Assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Ele olha no espelho, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ele está dizendo o seguinte: quem ouve a palavra de Deus e não pratica, é igual aquela pessoa que vai diante do espelho, vê o rosto, depois sai e tenta lembrar como é que era o rosto, ele já esqueceu. Cleito, como é que é seu rosto? Travou. Você sabe que você tem barba, você sabe que tem nariz, mas como é que é? Travou. O Senhor está dizendo, pratica a palavra. Pratica a palavra. Não seja só ouvinte, senão não vai mudar nada na sua vida. Você vai continuar enganando e sendo enganado. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Bem-aventurado, 1 Tiago ainda 1,12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá coroa da vida. Vou ler agora o último, que também está em Tiago 3, versículo 17. A sabedoria, porém, qual sabedoria? A do alto. Primeiramente, ela é pura, depois, pacífica, indulgente,
tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para isso. Nós não fomos chamados para ser terrenos. A gente nasceu terreno, mas não fomos chamados para prosseguir terreno. Nós recebemos um chamado que é celestial. Nós recebemos um chamado que é céu. E é para lá que nós vamos. Né? Para lá que nós estamos subindo. Igual aquele cara da flechinha. Mas, irmão, para ir para lá, tem que ter no padrão. É no padrão de Deus. Não tem como chegar no céu com as vestes inapropriadas. Não tem como. Temos que chegar para lá paramentado com as roupas de um servo de Deus. Um filho obediente. Um filho obediente. Um filho que ama o Senhor. Um filho que quer caminhar com o Senhor. Um discípulo. Um companheiro de jugo. É para isso que nós somos crentes. É para isso que nós somos crentes. E para que os crentes se reúnem? Para dar esse testemunho. Para junto glorificar esse Deus maravilhoso. Aqui não é lugar de rebelde. Pode entrar rebelde, mas tem que sair santo. Isso é a igreja. Isso é a igreja. A igreja não é lugar de rebeldes. Lugar de rebeldes é o inferno. Lá é lugar de rebelde. O céu é lugar de todo aquele que tem a vida de Deus, que se parece com Deus, que anda igual a Deus, que tem um relacionamento, eu nele, tu em mim, nós em vós, é aquela mistura, aquele amálgama. Isso é céu. É nós igual a Ele. Ele quer fazer isso, para isso Ele proveu para nós o seu Filho. Tudo que dependia de Deus já veio, já está disponível. Agora é nós. Agora é a nossa vez. A caminhada agora é nossa. É nós que temos que fazer escolha todo dia. É nós que temos que decidir, obedeço a Deus ou não obedeço. Se eu não obedeço, me perdão, Senhor. Volta, arrepende, volta. Hoje nós temos pessoas que estão com a mente entenebrecida e eles querem seguir a Deus, rebeldes. Irmão, não vai ser ouvida a oração, não vai ter comunhão, não vai ter vida de Deus, vai ser terrível, vai ser um sofrimento. E no final vai ser, não vos conheço. Hoje, no tempo que se chama hoje, é dia de acertar caminhos tortos, é dia de perdão, é dia de mudar as nossas atitudes. Somos cristãos. Cristão significa igual a Cristo. E como é que estão as nossas atitudes? Como é que estão as nossas atitudes? Parece com as de Cristo? Irmão, é para isso que nós somos chamados. Ele não falou, eu não quero você, vou te jogar fora. Ele não falou isso. Ele disse, amigão, entra debaixo do jugo, vamos andar junto. Eu vou te ensinar, você vai aprender. Mas persevera, não foge não. Amém? Deus nos abençoe, irmão.